durante esses últimos meses a estudar esses ensinos que encontramos no Novo Testamento, especialmente na literatura joanina, em que João expressa características do Deus que é apresentado no Novo Testamento. O Eu Sou, lá no Antigo Testamento, quando Deus fala pela primeira vez o seu nome a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, Yahvé, que é Yahvé. E aqui João está a apresentar as características desse Deus que agora vem até nós. Ele deixa o seu trono de glória e vem até nós e está diante dos judeus ali naquele momento, e João apresenta essas características. Nós já vimos que esse Eu Sou a videira verdadeira, lá de João 15, o bom pastor, o mestre e Senhor, eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vimos na semana passada que eu sou o enviado de Deus, e nós podemos observar na narrativa do capítulo 8 que João mostra essa pergunta que estavam a fazer a Jesus: quem é Jesus, né? E ele mesmo já havia respondido essa pergunta várias vezes, e logo em seguida nós vimos que João narra que Jesus fala sobre a verdadeira liberdade que nós só encontramos nele, na pessoa de Jesus. Então, quem são os escravos e os livres, nós vimos na semana passada, e vimos também a questão posta pelos judeus sobre a existência de Jesus e a existência de Abraão. Os judeus se diziam descendentes de Abraão, mas eles tinham uma interpretação equivocada dessa descendência, jogavam-se a ter direito à vida eterna por causa de serem descendentes de Abraão, e Jesus explica que é necessário a fé exclusiva nele, a fé no Eu Sou. Hoje nós veremos, na sequência desse pensamento, Eu Sou a ressurreição e a vida. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto de João, capítulo 11, dos versos 17 a 27. Eu peço que mesmo depois da leitura, você deixe aberto a tua Bíblia, que nós vamos navegar dentro deste capítulo. Eu peço à irmã Júnia que faça a leitura do texto, que vai do versículo 17 ao verso 27, em que nós encontramos essa declaração de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ao chegar a Betânia, Jesus teve conhecimento que Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Betânia fica a uns 3 quilómetros de Jerusalém, e muitos judeus foram ver Marta e Maria para as consolar da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava a chegar, foi ao seu encontro. Entretanto, Maria ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se cá tivesse estado, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que quando pedires a Deus, mesmo agora, Ele te concede. E Jesus garantiu-lhe: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, respondeu ela, que no último dia, quando todos ressuscitarem, também ele há de ressuscitar para a vida. E Jesus então declarou-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. E todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca mais há de morrer. Crês tu nisto? E Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, aquele que havia de vir ao mundo. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que foi revelada a nós para que nós pudéssemos conhecer a Ti, Senhor, para que nós pudéssemos ter um encontro pessoal com Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Obrigado por esta palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude na compreensão desse texto e de tudo aquilo que envolve essa declaração feita por Jesus, de que Ele é a ressurreição e a vida. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Todo ser humano precisa ressuscitar através do poder de Cristo Jesus, porque nasceu na condição
de morto espiritual. Sem essa ressurreição não há um relacionamento com Deus. Como ressuscitar? O que acontece nesta ressurreição? Qual o destino de quem não ressuscita em Cristo? E qual é o destino de quem ressuscita em Cristo Jesus? Para que nós possamos compreender bem esse texto, precisamos compreendê-lo dentro do contexto do capítulo 11. E o capítulo 11 está dividido em 5 parágrafos. O primeiro parágrafo, que vai até o versículo 16, narra sobre a morte de Lázaro, o amigo de Jesus. Dos versos 17 a 27 que lemos, Jesus faz essa magnífica declaração, que Ele é a ressurreição e a vida. Dos versos 28 a 37, Jesus expõe o seu sentimento e Ele chora. Dos versos 38 a 44, nós encontramos a narrativa da ressurreição de Lázaro. E por fim, o último parágrafo, que vai do versículo 45 a 57, os judeus elaboram um plano para matar Jesus. O primeiro parágrafo, então, narra esta morte de Lázaro. A narrativa começa sem referência aos eventos precedentes, ou às circunstâncias que envolviam esse acontecimento. Após Jesus ter dito no capítulo anterior que Ele era a porta e Ele também era o bom pastor, a narrativa introduz uma pessoa em extrema necessidade. Lázaro está muito doente e uma doença que o levaria à morte. Este Lázaro é identificado como o irmão de Marta e de Maria, a mulher que havia ungido Jesus. No texto, Jesus expressa a sua alegria por não estar junto com Lázaro e a sua família. E é interessante que os discípulos ficam assim, sem entender no momento. E há uma conversa de Jesus com os discípulos, ao ponto que Jesus permanece ali onde estava depois de receber a notícia por 2 dias, e chega um ponto que Jesus diz: o nosso amigo Lázaro adormeceu. E os discípulos pensam que ele está a dormir, mas Jesus começa então a explicar claramente, diz: não, Lázaro morreu. Isso podemos ver na declaração que um dos discípulos faz: vamos nós também para morrermos com ele. Não compreende o contexto daquilo que Jesus está a dizer. O despertar de Lázaro desde a morte lhe considerar uma nova visão da glória de Jesus, da glória de Deus. Considerar aqueles discípulos, para eles começarem a perceber um pouco mais profundamente quem é o seu mestre, quem é Jesus, quem é que ele está a ensinar. Em seguida, logo no segundo parágrafo, então, o texto que nós concentramos nessa manhã, trata da ressurreição e a vida. A morte é uma grande inimiga da humanidade. É tão grande que muitos têm até medo de pronunciar o nome morte. Quando alguém morre, alguns dizem: aquele descansou em paz. Outros dizem: partiu para uma melhor, foi para a glória, adormeceu. O pai, querendo explicar aos filhos, ou a mãe, diz: foi morar com o papai do céu. Mas as pessoas em geral não se referem à morte como morte, porque ela é uma inimiga a ser vencida. A ciência tem se desenvolvido e descoberto muitas maneiras de prolongar a vida aqui na Terra. Tem sido criados muitos sistemas de alimentação com menos ou mais carboidratos para que as pessoas tenham uma saúde melhor. É uma dieta low carb, é uma dieta do sangue, outra dieta não sei do que. Inventam várias fórmulas na tentativa de prolongar a vida terrena. Mas não tem jeito. Por mais que a ciência se esforce, ela é derrotada. A morte, no fim, continua vencendo. Contudo, Jesus contrariou completamente esta ideia que os cientistas têm de prolongar a morte. E antes de provar que a morte estava com os seus dias contados, a partir da sua própria ressurreição, então Jesus dá uma pequena demonstração
do que significava ressurgir. E ele havia já ressuscitado a filha de Lázaro, de Jairo, havia ressuscitado o filho da viúva e agora estava prestes a ressuscitar o irmão de Marta e Maria, Lázaro. O versículo 17 diz que a notícia de que Lázaro estava agora há 4 dias indica que ele fora enterrado, ele fora sepultado no mesmo dia da sua morte, como era costume dos judeus naquele período. Aqui na Europa, em alguns países, há um costume muito diferenciado. Alguns prolongam 3, 4, 5 dias, tem países até quase uma semana para que ocorra o sepultamento. Mas o costume judaico era de sepultar no mesmo dia da morte. A menção da proximidade de Jerusalém, como vemos no versículo 18 e 19, isso pode nos indicar que muitos daqueles que foram ali para consolar Marta e Maria moravam na capital, Jerusalém, dado a proximidade de cerca de 3 quilômetros. Enquanto Marta se apressou a ir ter com Jesus, Maria sentou-se em casa. Aqui ocorre o contrário de quando Jesus estava a ensinar na casa de Marta e Maria, que Maria estava aos pés de Jesus para aprender e Marta ocupada em fazer as coisas da casa. Mas agora, nesse momento, Maria então se reserva ali na solitude da casa e Marta vai ter com Jesus. E é interessante que nesse encontro de Marta com Jesus, que decorre esta afirmativa de Jesus. As palavras de Marta não pretendem ser uma censura a Jesus nos versos 21 e 22, mas simplesmente expressam a sua dor. Ela não duvida que Jesus tivesse poder e se ele estivesse presente, o seu irmão Lázaro não teria morrido. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E Marta, com a sua fé em Jesus, ele disse: sim, eu entendo, no último dia, na ressurreição, ele há de ressuscitar. Aqui está uma declaração ambígua de Jesus. Pode relacionar-se com a ressurreição imediata de Lázaro, ou também com a ressurreição no fim do tempo. Para Marta significa apenas o último. Só no final dos tempos, Lázaro há de ressuscitar junto com Jesus. A fórmula mais comum nos últimos dias, no Novo Testamento, refere-se normalmente ao fim dos tempos, ao precedendo o fim. Quando nós vemos lá em 2 Timóteo, Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E outros textos, como Tiago, capítulo 5, Atos, capítulo 2, versículo 17, encontramos a mesma expressão, referindo sempre aos últimos dias, ao tempo que Jesus há de retornar. Versículo 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E Jesus faz a pergunta a Marta: crês tu isto? A Bíblia nos ensina que todos nós, seres humanos, somos pecadores. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o 6,23 vai além ainda e diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Salmo 51, o salmista diz que Deus olhou do céu à terra e não encontrou um justo sequer. Isso significa que tanto eu quanto você somos pecadores, indignos da presença de Deus, pelos nossos próprios méritos. Isso significa, em outras palavras, que espiritualmente, para Deus, nós estamos mortos. Nós já nascemos nessa condição de mortos espirituais. E é por isso que, para ter um relacionamento íntimo com Deus, para ter um relacionamento verdadeiro com Deus, é preciso uma ressurreição espiritual, um novo nascimento, uma nova vida que somente Cristo pode oferecer.
Marta declarou a crença do seu povo. É claro que, com exclusão dos saduceus, que negavam a ressurreição, a doutrina da ressurreição, os demais criam, assim como Marta declara. Jesus lhe dá uma nova e surpreendente revelação: eu sou a ressurreição e a vida. O maior dom da soberania salvífica de Deus é a vida eterna. E está sob a soberania de Deus a entrada nessa vida eterna através desta ressurreição. Por isso eu quero afirmar hoje que somente sendo ressuscitado em Cristo Jesus podemos ter um relacionamento genuíno com Deus. O Deus Yahvé do Antigo Testamento, o eu sou que está presente diante dos discípulos, que venceu a morte e retornou para o céu e há de vir outra vez, e está presente entre nós, virá para buscar aqueles que aceitaram este convite que o próprio Jesus faz. Quando ele afirma ser ele a ressurreição e a vida, ele está a nos ensinar que é somente através dele que nós entramos em relacionamento com o Deus eterno. O poder para iniciá-lo reside em Jesus, a ressurreição, e para concedê-lo em sua plenitude, a vida. Ambos os elementos desta função são de Jesus, são específicos a Jesus, com o poder único e exclusivo de Jesus. Portanto, sem Jesus, sem relacionamento através da fé em Jesus, não há relacionamento com Deus. Já ouvi muitas pessoas afirmarem: eu tenho um relacionamento com Deus, mas eu não creio em Jesus. E eu posso afirmar, essas pessoas não têm relacionamento com Deus. Porque sem Jesus é impossível ter um relacionamento com Deus. A revelação que Jesus faz a Marta é uma garantia de ressurreição para o reino de Deus em sua consumação, por meio daquele que é a ressurreição e a vida. Ambos os aspectos da vida estão enraizados na compreensão de Jesus como mediador, tanto para o tempo presente, quanto para o futuro. Quando Jesus afirma a Marta que ele é a ressurreição e a vida, ele pode oferecer vida não somente no futuro, mas a partir do momento presente. Isso significa que o céu para o cristão, para o seguidor de Jesus, não inicia quando terminar esta era presente. Inicia a partir do momento do nosso encontro com Jesus. Isso significa que a partir de agora, a partir do momento que eu conheço a Jesus e eu aceito a oferta que Ele está a me oferecer, isso significa que a partir desse momento o céu é trazido da eternidade ao presente. É o já, mas o ainda não. Ainda não fui para a eternidade, mas eu já gozo dos privilégios da presença de Deus, da eternidade na minha vida. E é por isso que nós podemos perseverar dia em dia, mesmo diante das circunstâncias, às vezes negativas, que nós passamos, mesmo diante das tribulações, diante das dificuldades. A pergunta de Jesus a Marta: você acredita nisto? É questionada à luz do contexto da declaração de Jesus. E Jesus pergunta a mim e a ti, hoje também: você acredita nisto? Você crê nesse Deus? Você tem um relacionamento íntimo e pessoal com esse Deus? Através do poder redentor de Jesus, a soberania de Deus é estabelecida na vida dos seres humanos. A morte de Lázaro testou a fé de Marta e a ligação da sua revelação à humanidade, que Jesus estava ali a revelar-se. Como diz o autor de Hebreus, o Filho se revelou pessoalmente a nós nesses últimos dias. É essencial que Marta compreenda e receba isso se quiser entender o que Jesus está prestes a fazer por seu irmão. Jesus está próximo de ressuscitar
fisicamente Lázaro. Mas o que Jesus está a ensinar vai muito além deste corpo físico e humano que nós temos. Vai para toda a eternidade. E é isto que Jesus está a ensinar aos seus discípulos, está a ensinar aos judeus, e especialmente a Marta naquele momento ali. Sua resposta vai além de um simples sim. É uma confissão completa de fé em Jesus. E Jesus havia dito já: se você for o meu discípulo, se vocês querem seguir-me, vocês têm que negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e seguir-me. Isso significa que relacionamento com Deus inicia-se através de Jesus. E tendo relacionamento com Jesus, com Deus através de Jesus, eu passo a seguir os passos de Jesus, a caminhar nesses passos, a obedecer os seus mandamentos. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. O coração e a mente de Marta começa a abrir-se para aquilo que Jesus está a ensinar. Vimos então que nesse momento termina essa parte, esse parágrafo, e o parágrafo seguinte, o versículo 35, o menor versículo da Bíblia, diz que Jesus chorou. Vendo toda aquela circunstância, o sentimento daquelas pessoas que estão sofrendo por causa da morte daquele homem, mas vendo a condição espiritual daquelas pessoas que estão diante de Jesus, Jesus chorou. É possível que as lágrimas tenham sido motivadas pela incredulidade que lhe causou toda essa tristeza. Mais provável que elas tenham sido causadas pela visão do caos causado pelas pessoas através do pecado e da morte neste mundo. Os judeus de Jerusalém, acompanhando Maria e Marta, não entenderam as lágrimas de Jesus. E eles diziam: olha como que ele demonstra como ele amava Lázaro. Mas eles não compreendem que Jesus está a chorar também por eles, porque eles eram mortos espirituais, porque naquele momento Jesus estava prestes a liberar Lázaro da morte física, mas aqueles homens estavam sepultados, enterrados nos seus pecados. E Jesus, diante daquela cena, diante daquela circunstância, Jesus chora, Jesus expõe o seu sentimento, ele mostra como ele nos ama. É por isso que João no capítulo 3 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. João não tem palavra para explicar a grandeza e a profundidade do amor de Deus por nós. Ele usa essa palavrinha de 3 letras, tal, de tal maneira. Jesus, diante daquela circunstância, vendo a incredulidade daquele povo, vendo a dureza de coração, Jesus chora. Jesus se emociona, Jesus demonstra que nos ama. Eles não perceberam que as lágrimas eram mais sobre eles do que sobre o próprio amigo de Jesus, Lázaro. Em seguida, o 4º parágrafo, vemos a narrativa da ressurreição de Lázaro. Jesus disse: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que eu que, se creres, verás a glória de Deus? Marta fica alarmada com o pedido de Jesus para que a pedra seja removida. Ela assume que no 4º dia o seu irmão já cheira mal. As especiarias e os ungüentos que tinham por finalidade neutralizar o odor da decomposição do corpo
podia já não estar a funcionar. E as palavras da oração de Jesus assumem que Jesus já orou a respeito de Lázaro e de sua recordação para a nova vida. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Jesus então ressuscita Lázaro. Lázaro é liberado da morte. Novamente vem a vida. Interessante nesse texto, nós não lemos todo, mas se lermos todo esse parágrafo, percebemos que Jesus não tira a pedra, mas ele diz que para aquelas pessoas tirarem a pedra. Nos traz alguns ensinamentos que as coisas que só Deus pode fazer, mas as coisas que nós podemos fazer, é nosso dever, Deus não vem fazer por nós. Então aqueles homens tiraram aquela pedra. Agora o que só Deus pode fazer, ressuscitar. Lázaro, sai para fora. E saiu Lázaro. Mas Lázaro saiu todo enfaixado, todo cheio das especiarias que tinham sido colocadas sobre ele. Jesus não as tirou. E Jesus diz: liberai-o. Muitas vezes nós permanecemos querendo que Deus faça coisas que nós mesmos devemos fazer. E começamos a orar: Senhor, eu preciso de um novo trabalho, eu preciso de resolver um problema, mas não me movo do meu lugar, não saio de onde eu estou. E Deus está abrindo as portas, abrindo os caminhos para que nós possamos trilhar, e continuamos ali. Ai, coitadinho de mim, ai, não consigo resolver essas coisas. Deus já está abrindo as portas, mas eu também preciso me mover. E ali Jesus então demonstra que Ele é o Deus eterno, e Ele ressuscita Lázaro. O último parágrafo mostra-nos a razão do porquê Jesus havia chorado. Mostra a incredulidade daquele povo. Primeiro, o versículo 45 diz que muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas em seguida, o texto narra que os líderes judeus começaram a planear como matar Jesus. Porque se Jesus continuasse a realizar milagres como aquele de até ressuscitar mortos, os romanos tirariam o lugar daqueles líderes ali no Sinédrio. Porque, lembrando que os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. Então, elaboram um plano para tirar a vida de Jesus. O texto mostra claramente que a incredulidade humana chega ao ponto de que a sua cegueira espiritual não percebe a grandeza da oferta que Deus está a nos dar. E ainda hoje, há milhares de pessoas agindo da mesma forma que agiram aqueles líderes judeus. Não tem espaço no coração para a fé em Jesus Cristo. A notícia alarmou então esses líderes judeus e uma reunião do Sinédrio foi convocada. Os líderes judeus planeiam então a morte de Jesus por causa dos seus feitos. Algumas perguntas surgem na minha mente quando leio esse texto. Será que eles entenderam que Jesus tem o poder de Deus na sua vida e eles não querem perder somente o seu lugar? Ou será que eles estão com o coração tão duro que não conseguiram nem perceber isso e estão preocupados somente com a sua situação física, terrena? De qualquer forma, o texto nos faz ver
que a dureza do pecado humano, a dureza do coração humano, impede um relacionamento pessoal com Deus. Impede um relacionamento íntimo com Deus. A declaração de Jesus que Ele é a ressurreição e a vida deveria ter causado impacto na vida daqueles líderes judeus, tanto quanto causara na vida de Marta e Maria. Eu gostaria de finalizar esse texto e esta reflexão pensando no que nós podemos aplicar para as nossas vidas hoje deste texto. Assim como Lázaro estava morto fisicamente, eu e você, todos nós, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Cristo traz a cada um que crê nele uma nova vida, através do sangue que ele ofereceu ali na cruz do Calvário. Portanto, se você compreende esta mensagem da nossa situação humana de afastamento de Deus por causa do pecado, a única maneira de resolver essa situação é crendo em Cristo como único e suficiente Salvador pessoal. Jesus afirma a Marta que somente Ele é a ressurreição e a vida. Isso implica que, ainda que morramos fisicamente, temos em Cristo a garantia de uma vida eterna com Deus. A diferença de um velório em que uma pessoa é convertida a Cristo Jesus e a uma pessoa que não tem Deus através de Cristo Jesus é o desespero do que vem depois daquele momento. Não sei se os irmãos já pararam de observar, mas na maioria dos velórios onde as pessoas ainda não tiveram um encontro com Deus, há sempre um grande desespero por não saber o que vai acontecer depois daquele momento. Mas para as pessoas que têm Jesus, há uma serena e doce tranquilidade. Há um consolo que só o Espírito Santo de Deus pode dar, que mesmo nesse momento tão difícil, nos dá poder e paz para suportar essa situação. Então, assim como Lázaro ressurgiu dos mortos, nós também ressurgiremos com Cristo para a vida eterna. Não importa quanto tempo viveremos aqui, não importa se nós morreremos fisicamente ou não, se Jesus voltar hoje, não morreremos, seremos trasladados e os nossos corpos serão transformados em corpos celestiais, então não experimentaremos a morte. O meu pastor, que me batizou e com quem eu conheci a palavra de Deus, ele tinha a esperança que Jesus voltaria no tempo ainda que ele estava no ministério. Ele ficou quase 50 anos no ministério como pastor ali em Presidente Prudente, mas ele já foi, Deus já o chamou. Então, não foi no tempo do pastor Isaías, mas pode acontecer hoje. Não sabemos o dia nem a hora. Mas não importa se seja hoje ou seja daqui 50, 100 anos, importa que nós estejamos em Cristo. E se nós partirmos com Cristo, partiremos para a vida eterna. Assim como Lázaro ressurgiu dos mortos, nós também ressurgiremos com Cristo. Você crê nisso? Você tem essa fé em Cristo Jesus? Capaz de suportar até este momento, o momento da morte? Essa esperança da vida eterna só tem quem já tem um encontro pessoal com Cristo Jesus. Foi a pergunta de Jesus a Marta, mas também é uma pergunta pessoal a mim e a cada um de vocês nesta manhã. Que Deus nos ajude a compreender e a viver de acordo com essa declaração de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida.